Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Entenda a Notícia. Você que esteve até agora com o Padre Wendel, rezando o terço, é um prazer estar ao vivo com vocês aqui no YouTube da Rede Século XXI. Hoje o tema é sobre o Setembro Amarelo. Vamos falar a respeito dessa campanha de prevenção e conscientização a respeito do suicídio. Isso é dito em todos os meses de setembro de todos os anos, né? Eu quero chamar a sua atenção, você que está nos assistindo nesse momento, que venha interagir conosco, participar ao vivo, dê a sua curtida e participe, deixando seu recadinho junto conosco ao vivo aqui no YouTube da Rede Século XXI. Esse momento, vamos falar a respeito do combate ao suicídio, é um momento muito especial. Por quê? Porque, infelizmente, nós deparamos com muitas pessoas que vêm retirar ou tirar a sua vida, né? E, na maioria das vezes, por tratamento, né? Ou por falta de tratamento mental, né? E é pela saúde mental que hoje vamos falar a respeito disso. Por que Setembro Amarelo? Amarelo significa vida, ou seja, conscientizar a pessoa a valorizar a sua vida e não tirá-la, né? E junto conosco, nessa noite de segunda-feira ao vivo, repito, aqui no YouTube da Rede Século XXI, temos aqui a grata companhia da psicóloga Priscila Barbosa. Priscila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Billy. Obrigada pelo convite. Vamos falar de um tema tão importante que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é o programa de conscientização, é o mês, né? A campanha de conscientização, né, da saúde mental, de prevenção do suicídio, e para a gente falar sobre saúde mental. Qual que é o objetivo principal a respeito do Setembro Amarelo? O objetivo, Billy, é reduzir os casos de suicídio, né? Eu queria falar um pouquinho também da história do Setembro Amarelo, né? Começou aqui no Brasil em 2014, tá? E essa campanha, ela foi inspirada por uma campanha americana, tá? Do jovem Mike. Ele tinha 17 anos e ele cometeu o suicídio, e a partir daquele momento os amigos que gostavam muito dele, e ele também tinha um hobby que era um hobby bem interessante, que era cuidar de um Mustang amarelo. E os amigos que eles fizeram depois da morte do amigo, e os familiares também, eles distribuíram fitinhas amarelas e cartões para as pessoas que tivessem algum sofrimento emocional, para incentivar a procurar ajuda também e para ter essa empatia com o outro. E essa campanha hoje é uma campanha mundial, né? No Brasil começa na data de 2014 e tem uma relevância importante em todos os meses. Mas eu gosto sempre de falar uma coisa, Billy, que o Setembro Amarelo é o mês de conscientização, mas todos os meses as pessoas, ou todos os dias, as pessoas tiram as suas próprias vidas, né? É uma coisa lamentável, né? E quais são os sinais que nós podemos ter para identificar que uma pessoa tem tendência ao suicídio? Então, nós temos alguns sinais, sabe, Billy? O isolamento social é uma coisa muito importante. A pessoa ela começa a ter comportamentos diferentes do que ela já tinha. Então, uma mudança repentina de comportamento. Uma pessoa que tinha uma grande habilidade social, que tinha uma vida social ativa, e ela começa a se isolar mais, ela deixa de ter prazer nas coisas que ela gostava, né? Ela para de ter o convívio familiar. Então, é importante observar, né? Aquela pessoa que você ama, ela mudou um comportamento de forma muito brusca, você vai ter que observar esses sinais. Tem uma questão importante também, que é a questão da desesperança, né? Ela se sente inútil. E aí eu vou ressaltar, eu trabalho muito com idosos, né? E prevalece muito esse sentimento entre os idosos, de sentimento de inutilidade, né? E tem, sim, estatisticamente, alguns casos que idosos a partir de 65 anos, eles têm uma tendência suicida. É uma tendência, tá? Não acontece com todos. Principalmente porque, Billy, vamos pensar, né? A aposentadoria tão sonhada desse idoso chegou. Mas muitas vezes ele não planejou, né, essa aposentadoria. O que eu vou fazer agora, depois da minha aposentadoria? Então, ele tem esse sentimento de inutilidade, do que fazer depois desse período. Isso tá? é ligado à questão da depressão, por exemplo, ou não? Por exemplo, imagina um casal no qual o marido perdeu a esposa ou vice-versa
isso leva a ele uma predisposição à depressão e pensar no suicídio? Sim, sim. O luto, conflitos familiares, eles são, a depressão em si existe uma prevalência, né? Não é um determinante. Uma pessoa com depressão, ela não vai tentar, não todas as pessoas com depressão vão tentar suicídio, mas sim existe uma tendência, principalmente uma depressão mais grave, porque a depressão ela é olhada de forma leve, moderada e grave. Então, uma depressão grave tem essa tendência. Por quê? Essa pessoa, muitas vezes, eu vou até lembrar de um caso, você fez eu lembrar de um caso de uma paciente minha, que ela ficou muito depressiva, mas no caso dela foi após um trauma que ela teve, e ela não conseguia nem sair da cama. Então, esse é um processo, né? Ela tinha ideações suicidas, tinha tentado algumas vezes, então foi um processo. Ter paciência e empatia com essa pessoa é muito importante, principalmente para os familiares, né? Porque é difícil também a gente pensar no familiar que está vendo uma pessoa que você ama e está ali com ideação suicida. Então, esse familiar ele precisa ter um olhar atento e também se cuidar. Tá, Billy? Eu acho que é importante, porque a gente sempre fala só da pessoa que tentou o suicídio, mas a gente esquece muitas vezes de falar sobre esse familiar, porque ele também está sofrendo, né? Esse marido ele está olhando para essa esposa com essa ideação suicida e está sofrendo. Esse caso dessa paciente é um caso muito gostoso, que me faz lembrar, hoje essa paciente mora até fora, né? Não mora no Brasil, que era um sonho da vida dela. É uma paciente jovem, tá? Por meio dos 34 anos. E o processo é tomar banho. Muitas vezes a pessoa depressiva ela não consegue tomar o próprio banho, então as atividades pequenas a gente vai começar com ela. Então, tomar o banho, voltar a socializar, comer na mesa, não comer só no quarto. E sempre, Billy, uma coisa muito importante, é ter o olhar desse familiar, dele estar atento. Então, quando um paciente ele fala em suicídio, é importante, e a gente chama esse alerta, né? Existe até um contrato de suicídio para essa família, para que ela fique atenta a essa pessoa, porque ela pode tentar cometer suicídio à noite ou em outros momentos, assim. Então, tem que ter sempre um acompanhamento presente. E falando em família, eu quero convidar você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube da Rede Século XXI. Compartilhe conosco. Você teve alguma experiência na sua família ou conhece alguém que teve pretensão de suicídio? Entre no nosso chat aqui, escreva, participe conosco. E também quero lembrá-lo que no final da nossa apresentação aqui teremos um presente especial para você. Por isso, permaneça conosco aí, ok? Voltando aqui, Priscila, como que nós devemos fazer para prevenir o suicídio, no caso? Então, a prevenção do suicídio, ela envolve muitas questões. Primeiro, o que a gente está fazendo aqui é uma das coisas mais importantes, né, Billy? Está falando sobre isso, é importante falar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que falar sobre o tema pode incentivar, não, falar sobre o tema pode fazer com que essa pessoa procure ajuda, busque um apoio, principalmente um apoio profissional. Então, quando uma pessoa fala abertamente, eu estou com ideações suicidas, o que essa pessoa que está escutando, esse familiar que está escutando, o que ele deve fazer? Ouvir, ter uma escuta sem julgamentos. É muito importante a gente pensar numa escuta sem julgamentos, Billy, porque a pessoa ela já está sensibilizada demais. Né? Então, quando eu falo para essa pessoa assim, isso vai passar, são frases que a gente nunca deve usar com pessoas que têm ideações suicidas, tá? Isso vai passar, porque essa pessoa não é um profissional. Então, oferecer ajuda no sentido de vamos até um profissional, vou marcar um psicólogo, vou marcar um psiquiatra, eu vou acompanhar você nisso. E eu queria ressaltar uma coisa que acontece, Billy, é muito importante, tá? O suicídio é um tema muito delicado para se falar. Abordar esse tema, ele tem que ser feito com uma forma, acredito que muito delicada também e muito profissional. Então, o que tem acontecido, que isso pode impactar direto no que acontece hoje nas informações. No caso, eu vou até explicar um caso que foi bem importante, que é o caso do, não sei se você lembra, aquele ator, o Flávio, nossa, eu não lembro o nome dele agora, o Seu Xalita. Seu Xalita. Lembra do Seu Sim, Xalita? sim, lembro, foi um caso que foi muito divulgado, né? E foi divulgado, inclusive, a carta que ele deixou.
é importante não abordar o tema dessa forma. Então, as cartas, as fotos, por quê? A forma com que a pessoa cometeu o suicídio. Então, assim, muitas divulgações são feitas da forma, ela fez dessa forma e daquela forma. Não é bom isso, tá? Os estudos revelam que incentiva as pessoas a procurar, a cometer o suicídio. Então, abordar o tema é falar sobre ele, mas não mostrar esses exemplos, tá? Eu sempre gosto de ressaltar isso. De que forma que você acha que seria interessante levar esse tema adiante? Eu acredito que fazer o que a gente está fazendo aqui, o serviço público, ele precisa estar divulgando mais, não só no Setembro Amarelo, mas em outros meses também, falar abertamente, né? Então, não ter os tabus, né? Que a pessoa que cometeu o suicídio não pode se falar sobre isso, ou julgar. Acho que a principal característica dentro da psicologia, a gente sempre vai ter uma palavra que é muito importante, que né, tem muita gente falando sobre isso, é empatia. Olhar para o outro com amor e com carinho e entender que você não sabe o que está passando na cabeça dele, naquele momento, o que ele está sentindo, né? Você pode olhar para ele e pensar, eu sei como ele se sente, mas eu não estou vivendo aquilo. Então, a empatia é isso, né? Tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro para que ele consiga ter um olhar empático e oferecer ajuda. O oferecer ajuda, Billy, tem uma coisa muito importante, né? Vários pacientes me perguntam assim, Priscila, muitas vezes eu não sei o que falar. Muitas vezes você não precisa falar, tá? Você só precisa estar do lado da pessoa e você pode oferecer ajudas com coisas simples. Então, eu posso fazer uma comida para você, você precisa ir ao médico, eu posso te acompanhar ao médico. Estar disponível verdadeiramente para aquela pessoa que está com ideação suicida é muito importante. Mas eu imagino que a pessoa que tem esse sentimento de suicida, né, ela não tenha essa clareza de procurar um médico, ou na maioria das vezes, né, ela não tem a tendência a se abrir com o familiar. Por isso, tem que ter uma atenção maior por parte da família, aos seus entes queridos, seja filho, seja filha, pai, enfim, tal. De que forma que a família pode interceder por um filho, por um membro da família, ou por alguém da sociedade, junto ao setor público, por exemplo? De que maneira? Então, junto ao setor público, ela vai ter que tentar, vamos pensar na rede básica de saúde, que são as UBSs, né? Sim. Então, ela vai chegar numa UBS e tentar agendar um atendimento básico com um médico clínico geral, informar o que está acontecendo e solicitar um acompanhamento. Tem algumas UBS que já têm esse sistema de saúde que ela consegue agendar um psiquiatra ou um psicólogo direto. Tem algumas redes que são importantes, que nem, por exemplo, no caso da Unicamp, da PUC, eles têm porta aberta, né, para psiquiatria, mas são casos emergenciais, tá? Também tem as clínicas escola das grandes faculdades aqui da região, da nossa região, que também oferecem esse sistema, esse apoio de forma gratuita. Daí as famílias podem estar procurando e sempre quando for essa procura, muitas vezes essa procura ela pode ser feita junto com o paciente, levando o paciente, ou a família pode antes conhecer esse profissional e explicar o que está acontecendo. Esse profissional já vai orientar como a família deve proceder diante dessa pessoa, tá? Aqui temos uma pergunta aqui de uma telespectadora, ou seja, né, que está nos acompanhando aqui pelo YouTube aqui, a Patrícia Aparecida Melo, né? Uhum. Ela fala, psicóloga, não é loucura que sentimos aí tratar um cuidado especial? Eu não entendi a pergunta. A pergunta dela é o seguinte, deixa eu voltar aqui a tela, por favor. Ela diz o seguinte, não é loucura sentirmos um cuidado da nossa saúde? Não é loucura? Não é loucura sentirmos cuidado da nossa saúde, ou seja, falta de cuidado com a saúde. Ah, tá, agora eu entendi. Na verdade, a partir de 2020, Billy, as pessoas começaram a procurar mais a saúde mental depois da pandemia e de uns tempos para cá, né, de alguns anos para cá, tirou um pouco do estigma que a saúde mental era só para gente louca. Na verdade, a pergunta que ela está falando de loucura é não procurar.
né? Procurar um atendimento, um apoio de saúde mental, ele vai muito além de uma questão só do suicídio, né? Muitas vezes eu preciso me autoconhecer também para que eu consiga saber lidar com as situações. Uma coisa muito importante, né, que eu sempre falo, Billy, que a gente estava até conversando agora antes um pouco, é sobre o diagnóstico. Né? Muitas vezes as pessoas acham que o diagnóstico é uma sentença, mas o diagnóstico é o aprender a lidar com aquilo que você não sabia. Então, vou trazer um diagnóstico aqui. A pessoa teve um diagnóstico de TDAH ou de autismo. E como lidar com isso? Ela vai entender, muitas vezes, que alguns comportamentos dela estavam ligados àquele transtorno. Isso vai facilitar a vida dela. Ela vai procurar um profissional que vai ajudar ela a organizar. O TDAH, ele precisa muito de organização. No caso do autista, ele precisa muito aprender habilidades sociais, de como lidar com isso. E depende do grau do autismo, né? Estou dizendo, mas um grau de autismo que a pessoa já tem uma comunicação, né? Que sabe, já, principalmente para diagnósticos mais tardios, né? Então, eu começo a olhar para mim e falo, olha, eu faço isso e está ligado ao meu transtorno. Então, para ela, é essencial cuidar da sua saúde mental. Ela te ajuda em todas as áreas da sua vida. Muito bem. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube da Rede Século XXI, faça como fez aqui a Patrícia, que interaja conosco, né? Dê sua opinião. Se você tem alguém na família ou conhece alguém que tentou suicídio, espera que não tenha cometido, né? Participe conosco aqui no YouTube, ao vivo da Rede Século XXI. Doutor, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Então, tem várias questões, tá? Não tem só uma prevalência, né? O suicídio, ele é uma questão multifatorial. Tá? Então, tem vários... eu vou sempre ressaltar uma coisa aqui. O indivíduo, ele é um ser único. Nós somos seres únicos. Então, cada um vai ter um motivo, né, para tentar o suicídio. Então, mas... Na prevalência, nós temos transtornos mentais, que são bem importantes, a esquizofrenia, a bipolaridade, eventos traumáticos também, né, como o luto, o divórcio, problemas financeiros, problemas crônicos de saúde, né, então... Existem alguns casos de algumas pessoas que têm esses problemas crônicos, já tentaram tirar a própria vida, como o câncer, né? Uma coisa que eu sempre ressalto, assim, agressões, tanto físicas quanto psicológicas, podem afetar muito a saúde mental de uma pessoa e ela pode ter essa ideação suicida. Então, uma pessoa que convive com um parceiro que ele é um narcisista, por exemplo, ela pode sofrer pode estar abalada psicologicamente, pode pensar. Então, é multifatorial, não tem uma coisa só. Eu gosto sempre de lembrar de uma outra questão, que é o bullying, né? Que aconteceu até um caso recente, né? De um adolescente da nossa região que tirou a própria vida, né? Ele estava sofrendo bullying na escola. Tem uma prevalência muito grande entre os jovens, tá? A OMS fala que jovens de 15 a 29 anos aparecem em quarto mais até do que as mortes por trânsito, entendeu? Então, é muito grande. Os jovens, eles tentam muito suicídio. No Brasil, entre 2011 e 2022, aumentou 6% a taxa de mortalidade entre os jovens. É muita coisa, né, se a gente for pensar. E aí, vou lembrar de uma coisa que eu acho super importante, que esse é um alerta para os pais, tá? O jovem... Bom, nós já fomos jovens, né, Billy? Com certeza. Você está numa fase da vida que você não sabe se você é criança e se você é adulto. Tem uma pressão social muito grande. Então, eu sempre alerto os pais no seguinte, eu trabalho bastante com adolescentes, eu gosto bastante, é um público que eu gosto, sobre não ter uma pressão social, principalmente na questão da carreira. O pai, muitas vezes, médico ou advogado, quer que esse filho esteja nessa carreira. O filho pensa, os adolescentes sempre trazem para mim assim, nossa, Pri, mas eu vou ter que fazer isso para o resto da vida? Primeiro que a gente não sabe se a gente vai fazer isso para o resto da vida, né? E sempre faça a seguinte pergunta aos pais, você vai estar feliz fazendo isso? Não pressionando. Uma outra coisa que os pais fazem muito com os adolescentes é a comparação. Na nossa época, né? Mas eu já tinha casa, carro, já tinha filho, já tinha família na sua idade. O jovem vai se sentir pressionado e deprimido também, né? São gerações diferentes, né? Daí a gente vai pensar em conflito geracional também. Então, esse é um alerta que eu deixo para os pais. No caso do bullying, ficar atento à mudança de comportamento desse adolescente.
Tá? O adolescente ficou muito isolado, de novo, parou de fazer as coisas que ele gostava. Os pais têm que olhar para esses jovens e entender. Muitas vezes o adolescente ele se isola, ele tem medo, o agressor, né? O grupinho de agressor do que comete bullying. Muitas vezes ele fala para esse jovem para que não conte para a família, então ele se sente oprimido e acaba não contando, ele tem vergonha do que acontece, se sente fraco. Então, esses alertas são importantes, tá? Grupos sociais, Billy, tem uma coisa que acontece muito também, sabe? E eu lembrei de um caso de uma adolescente que ela queria muito fazer parte de um grupo social, tá? Era uma adolescente que ficou... ela acabou chegando para mim, que a mãe trouxe, porque é uma questão de sexualidade, que ela queria entender melhor a sexualidade dela. E, na verdade, Billy, ela não queria entender a questão de sexualidade dela. Ela só estava se relacionando com outra menina para fazer parte do grupo. Então, ser aceito, né? O que o jovem quer, na maioria das vezes? Ele também quer ser aceito. Então, esse olhar é muito importante, tá? A questão do preconceito também influencia? Influencia muito. O preconceito influencia muito. De todos os tipos, tá? O racismo, preconceito de classes sociais, acontece muito isso com alunos que vão para escolas particulares e têm uma condição social inferior, né? Ou, ao contrário, né? Os adolescentes que muitas vezes têm uma situação melhor e estão numa escola pública e os outros amigos batem, roubam, né? Acontece muito. As escolas, elas têm olhado mais para isso. Eu converso bastante com as escolas e elas têm olhado mais para isso. Muitas são negligentes, tá? Vou ser muito sincera, mas algumas têm tido esse olhar mais empático. E aí, o que a gente vai pensar, Billy? A gente vai pensar num olhar também profissional. Essas professoras, elas precisam ser qualificadas para conseguir olhar esses jovens. E aí vamos entrar num setor de política pública, né, que eu acho que é muito difícil. Uma professora para 40 alunos. Como é que ela vai ter esse olhar para 40 alunos, né, Billy? É difícil. Então, o setor público precisa também pensar nesses profissionais e qualificá-los e colocar mais profissionais em sala de aula também, né? Muito bem. Mais uma participação ao vivo aqui no nosso chat. Quero convidar você que está nos assistindo ao vivo aqui no YouTube da Rede Século XXI. Interaja conosco, mande sua pergunta, a doutora está aqui para responder. Assim como está fazendo a Patrícia, né? A Patrícia Aparecido Melo. Ela diz o seguinte: doutora, quem tem terror noturno tem que procurar qual profissional? E complementando, né? E ela fala, o que causa a depressão? Uma vez eu tive, mas estou ótima. Ocupo minha mente com coisas positivas que não me deixam, não permitem pensamentos negativos. Quer dizer, hoje ela teve uma situação, né? E hoje ela tomou uma iniciativa positiva, que isso é muito bom. Muito bom. Então, complementando a pergunta dela, então, terror noturno. Tá. Isso abrange muitas pessoas. Muitas pessoas. Os profissionais vão ser a duplinha, né? Que eu sempre brinco que são a duplinha, o psiquiatra e o psicólogo, né? Entender o que está causando esse terror noturno dela, né? Ela vai precisar fazer um acompanhamento, que é muito generalista quando a gente fala de um caso específico, né? O que causa esse terror noturno dela. A gente vai ter que entender toda uma história de vida dela, então ela vai precisar de um psicólogo, fazer um acompanhamento direto e também muitas vezes de um psiquiatra, né? Porque daí ela vai precisar de medicação, né? Então ela não dorme, né? Então ela vai precisar de uma medicação para Uma dormir. breve apresentação, doutora, o que seria o terror noturno, para as pessoas entenderem? Então, algumas pessoas, elas não conseguem dormir, elas têm pesadelos, elas acordam de madrugada. Então, o terror noturno seria mais ou menos isso, assim, né? Ela precisa de uma ajuda, mas, na verdade, em si, o que causa isso, né? Que eu acho que é mais importante, né? Por que ela está passando por esse terror noturno? Qual que é o perfil da pessoa que tem tendência ao suicídio? Tem um perfil específico? Então, não tem. Dentro do suicídio não existe tendência, né? É o que eu falei antes. O indivíduo, ele é um ser único e cada pessoa vai ter uma motivação para o suicídio. Então, uma pessoa que está passando, de repente, por problemas financeiros, né? Eu lembrei de um caso que aconteceu recentemente, foi no ano passado, de um jovem,
tá? Aproximadamente de uns 30 anos, que cometeu suicídio depois do famoso jogo dos tigrinhos, sabe? A família que chegou para mim não foi, ele já tinha cometido suicídio, então veio a irmã tratar desse luto. Eles não sabiam que ele estava devendo tanto, né? Então, a pessoa em si, ela não quer tirar a própria vida. O que ela quer fazer, Billy? Ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo ou com aquele problema que ela acha que nunca vai conseguir pagar. Então, esse jovem ele estava devendo em torno de 500 mil de empréstimos que ele fez para esse jogo. É um valor alto? Mas existe possibilidade, né, dela poder resolver isso. Então, não falar também, muitas vezes, esse jovem tirou a própria vida, só foram descobrir isso depois. Essa família podia estar atenta. Ele começou a ter isolamento social e tudo mais, que foi os primeiros indícios, né, disso. Nós temos uma participação aqui, muito aqui. Brenda, que é a Patrícia Aparecida Mello, ela fala, eu moro em São Paulo, bairro Pirituba. Abraço ao pessoal de Pirituba, o pessoal de São Paulo que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube da Rede Século XXI. Ela fala, eu me ocupo com coisas boas. Negatividade só traz coisas ruins. Claro, difícil, mas tenho que me ocupar, né? Ela vive aqui vendo filme, não aceito negatividade, minha vida, sou feliz. Ou seja, ela colocou na vida dela pensamentos positivos, que é o que deve ser feito, né? Então, tem uma coisa muito importante, né? Dentro da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, existem os pensamentos disfuncionais, né? Então, a pessoa que tem um transtorno mental, ela está mais depressiva, ela tem pensamentos disfuncionais. Ela acaba, na verdade, tendo pensamentos mais negativos. Tem até uma médica que eu gosto bastante dela, Billy, que ela chama a doutora Ana Beatriz Barbosa. E ela fala num dos vídeos dela que o nosso corpo, se a pessoa ele aguenta lá correr uma maratona, 2 maratonas, correr 21K por dia. Mas o cérebro, na verdade, nosso corpo não. Nosso cérebro aguenta correr tudo isso. Mas o nosso cérebro não aguenta pensamentos negativos o tempo inteiro. Então, a depressão, ela está diretamente ligada com esses pensamentos negativos, tá? Um alerta que eu gosto de fazer sobre depressão é que a ideia que a gente tem que uma pessoa depressiva, não é o tema que é suicídio, mas uma pessoa depressiva, ela não tem só pensamentos negativos, ela não fica só apática. Uma pessoa depressiva, ela começa com um comportamento de irritabilidade, daí você já percebe uma mudança de comportamento dela, ela fica muito reativa. Então, perceber esses primeiros sinais pode ajudar muito que a pessoa não entre numa depressão grave, né? Ela já procurar ajuda. Eu sempre vou ressaltar aqui, uma pessoa com tendência suicida, uma pessoa com algum tipo de transtorno mental, uma pessoa com um início de depressão, ela tem que procurar ajuda profissional, Billy. Uma coisa que eu sempre olho, assim, que tem muitos profissionais hoje de vários tipos, mas sempre procurar profissionais que são capacitados. Então, no caso do psicólogo, nós temos um CRP, né, que é um registro que ajuda a pessoa a identificar que esse profissional é um profissional qualificado, especializado. No caso dos médicos, né, o CRM, que é o psiquiatra. Tem muita gente também que atua como terapeuta, mas ele não está preparado para isso. Então, como eu falei, até para abordar o caso de suicídio, a pessoa tem que estar preparada, né? Mesmo, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Que são psicólogos, muitas vezes recém-formados, e eles precisam de uma supervisão para lidar com esses casos que eles não conhecem. Então, tem que estar preparado para lidar com isso. Literatura também é importante, né? Essa pessoa está se qualificando, se ela gosta dessa área, se qualificar nessa área para, eu vou brincar aqui, para não sair fazendo besteira por aí, tá? O que fazer com uma pessoa dentro de casa que tentou suicídio, né, para que ela diminua essa vontade, que ela não tenha essa vontade de vir a cometer suicídio? O que os familiares, o que o acompanhante, o que pode ser feito para essa pessoa? Tá. Eu acho que o familiar, ele pode estar procurando, primeiro, oferecendo um apoio, né? Tem que oferecer apoio e procurar ajuda profissional, tá? O familiar, ele pode estar sempre observando essa pessoa como ela está, essa mudança de comportamento. Se ela já tiver com ideação suicida, nunca deixe sozinho. Tá? É importante. E o familiar tem uma coisa que eu acho importante, ele pode oferecer ajuda. Porque muitas vezes a gente espera a pessoa pedir ajuda, não é, Billy? É verdade. Então, mas você está vendo que a pessoa não está bem, então você pode oferecer ajuda para essa pessoa. Olha, eu estou aqui do seu lado para te ajudar, eu não estou aqui para te julgar.
Estou aqui para te apoiar. A partir de que idade, ou qual idade que tem o maior percentual de suicídio no Brasil? Então, não tem exatamente uma idade. Entre jovens acontece muito, tá? Eu não vou lembrar exatamente a pesquisa, mas eu acredito que a última que eu li foi de 15 a 24 anos, tá? E acima dos 65. Mas tem uma outra pesquisa que fala que abaixo de 40 também acontece muitas tentativas de suicídio, tá? Eu não tenho os dados exatos aqui. Um familiar, uma pessoa, um amigo que está passando por uma crise mental, de que forma que eu devo abordar essa pessoa para levar um conselho, enfim, levar ela ao caminho certo? Tá. Primeiro que falar de forma direta. Tá? Muita gente acha que é um estigma falar sobre suicídio, então eu não vou falar, eu fico, como diz os antigamente, comendo pelas beiradas, né? Não, a gente não precisa disso, tá? Eu acho que falar de forma direta, falar para essa pessoa, você está com ideação suicida? Vamos procurar uma ajuda profissional. Tá? Então, apoiar ele é procurar ajuda profissional. Eu sempre ressalto de forma empática, de forma muito carinhosa e acolhendo essa pessoa. Por exemplo, qual é a responsabilidade, por exemplo, penso eu, né, dos coordenadores de escola, em observar esse tipo de criança, porque pode se confundir, né? Aquela pessoa, criança tímida, pacata, ou de repente ela está passando por um processo desse e a pessoa não sabe. De que maneira, qual é o processo que deve ser feito por parte da coordenadoria dessa escola? Tá. Primeiro que normalmente existem os coordenadores pedagógicos, né, que eles têm um acesso maior à criança. Então, esse coordenador pedagógico, ele pode chamar essa criança para conversar, de preferência com um professor que essa criança se sinta mais confortável. Então, assim, cada criança tem uma matéria predileta, vamos dizer assim, um professor predileto. Então, aquele professor de português que a criança gosta mais, ele pode fazer parte dessa reunião e tentar abordar. O próprio professor, ele pode, né, abordar essa criança, perguntar que tipo de dificuldade que ela está passando, entender e trazer de uma forma. Sempre é importante que esse profissional, ele procure essa criança de uma forma muito mais reservada. Tá? Para a criança não se sentir exposta, né? Porque muitas vezes os professores podem tentar conversar com essa criança na sala de aula e não é o mais adequado, tá? Chamar a família. Identificou que essa criança está no isolamento social. Então, a criança está lá no recreio. Ela era uma criança que sempre brincava, nos intervalos, falo recreio, né? Nos intervalos lá, era uma criança que estava sempre ativa, que brincava. Essa criança está ficando em sala de aula todo o tempo. Ela não está mais interagindo. Era uma criança que sempre gostava de responder as perguntas dos professores, não está interagindo. Então, sempre observar essa criança dessa forma e chamar os pais para uma conversa, tá? Os pais são os responsáveis por essa criança. Eu sempre lembro, né? A educação, ela não pode ser terceirizada. O professor, ele pode orientar e ajudar, mas a responsabilidade, o ECA fala sobre isso, né? Que é o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, os pais são responsáveis. Eles têm que olhar para essa criança e procurar ajuda. A escola pode ter uma parceria, entendeu? Porque muitas vezes eu sei que é difícil conseguir apoio no serviço de saúde pública. Então, a escola pode intervir de qual forma? Acionando o conselho para que esses pais consigam de uma forma mais rápida esse atendimento, mas sempre em parceria com esses pais. Como lidar com aquela pessoa, por exemplo, doutora, que faz chantagem emocional? Se você não ficar comigo, vou tirar minha vida, se não sei o quê, vou me matar, vou me suicidar. Sempre uma promessa de tirar a própria vida. Tá. E a pessoa em questão fica na dúvida se ele vai fazer isso ou se não vai fazer. Como proceder nessa situação? Então, acho que é importante primeiro entender a motivação que levou, entender esse relacionamento, de que forma que ele está, né? E sempre procurar a família dessa pessoa que está dando esse alerta. É importante entender que uma pessoa que dá um alerta, que vai tirar a própria vida, ela está pedindo uma ajuda, tá? Não tem como a gente saber exatamente se é uma chantagem, isso que eu quero dizer. Pode ser que seja, né? Mas muitas vezes pode ser que não seja. Ela está realmente procurando, porque aquele sofrimento daquele término pode ser um sofrimento muito intenso. Quando a pessoa pensa e tem ideações suicidas, ela quer tirar aquela dor. Então, vamos pensar nessa pessoa que você me falou aí, né? Ela projetou uma vida com esse companheiro, né? Então, estava para casar. Vamos pensar assim, estava para casar e esse relacionamento acabou. A gente entende que tem uma dor intensa. Então, essa pessoa, ela pode procurar a família,
né, da outra pessoa, e também oferecer ajuda. Não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos a um profissional, né, para você entender isso que está acontecendo, né? Então, sempre ajudar, tá? Não pensar só que é uma chantagem, porque muitas vezes, e tem um estigma sobre isso, né? A pessoa que está falando que quer tirar a própria vida, ela está fazendo chantagem, ou ela está querendo chamar atenção, e no chamar atenção essa pessoa consegue cometer o suicídio. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube da Rede Século XXI, estamos aqui abordando aqui o tema Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Junto comigo aqui, a doutora Priscila Barbosa, ela que é psicóloga. Doutora, como conviver com uma pessoa que tentou se matar, ou seja, tentou suicídio e obviamente não conseguiu? Como conviver com essa pessoa? Então, evitar julgamentos e críticas, eu acho que é uma das coisas mais importantes, tá? Entender que essa pessoa ela está muito vulnerável naquele momento e ela precisa de um apoio contínuo. Então, precisa estar do lado dessa pessoa, tá? A convivência vai ser necessária. Incentivar sempre um acompanhamento profissional, se possível, esse familiar participar das etapas. Então, ele pode conversar com o profissional da saúde mental também. Esse familiar pode conversar com a psicóloga, ele pode conversar com o psiquiatra, participar das consultas psiquiátricas, né? Eu sempre gosto de ressaltar e de lembrar que essa família também está em sofrimento, né, que a gente falou agora, e ela também precisa de ajuda. Então, muitas vezes, o familiar não sabe como lidar com essa pessoa. Então, ele também precisa de uma ajuda profissional, porque é difícil, né, você olhar para uma pessoa que você ama, pensar. Teve um caso, recentemente, de um artista, não sei agora o nome do cantor, que ele disse que ele ficava muito triste em saber que o irmão dele estava tentando tirar... Era um sertanejo, tá? Que o irmão dele estava tentando tirar... Zé Neto. Zé Neto. Ah, isso mesmo. Que o irmão dele estava tentando tirar para a vida. E ele estava deprimindo com isso. Então, ele também foi buscar ajuda. Porque é importante essa ajuda também para a família, né? Para saber como lidar com essa pessoa que você ama. A pessoa que está tendo esse desejo, o que ela deve fazer? Bom, muito importante, tá? A pessoa que está tendo as ideações suicidas, ela tem vários recursos. Um dos principais recursos que nós temos aqui no Brasil é o CCV, né? É o Centro de Valorização da Vida, tá? Que é 188. Essa pessoa ela pode ligar para esse número, o atendimento é 24 horas por dia, ele é feito gratuitamente e ele é feito de forma anônima, tá? É importante que ela pense que aquele foi um ato, muitas vezes ela está num momento difícil para lidar com aquele sentimento e escutar uma palavra, um apoio de um profissional, porque eles são pessoas que são capacitadas para lidar com esse momento. E ter uma escuta ativa dessa pessoa pode fazer muitas vezes ela mudar de ideia, tá? Mas também é importante ela procurar esse ente querido que ela gosta tanto, esse amigo, uma pessoa de apoio, rede de apoio. E rede de apoio a gente pode entender como, no contexto geral, família, amigos, o sistema religioso, de repente, aquele ambiente que ela frequenta e que ela se sente confortável com aquela pessoa. É muito importante. E aí tem muitas outras possibilidades, que são as escolas, que eu havia falado, as faculdades, né, de psicologia, as universidades, a emergência, né, a psiquiatria. Então, ela vai ter uma medicação, muitas vezes ela está muito agitada, então ela vai poder tomar uma medicação e controlar essa ansiedade que ela está. E quando ela entra nesse serviço, automaticamente ela também é encaminhada para um atendimento contínuo, né? Os CAPs também, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que está destinado diretamente para pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, tá? Tem uma coisa importante que eu gosto sempre de trazer aqui. Tem uma cartilha, né, que o Centro de Valorização da Vida lançou, que chama Como Vai Você? Tá? Essa cartilha ela está voltada para jornalistas, que eu acho muito importante, para pais e educadores, para eles saberem como abordar o tema.
Esse tema é levado na escola? Tem informação a respeito disso, doutor? Então, eu mesmo já fiz algumas palestras, né, para as escolas, para as universidades, para os cursos técnicos, mas esse tema sempre é falado no Setembro Amarelo, né? Ele poderia ser divulgado de uma forma mais clara nos outros meses também, tá? Tanto o suicídio quanto a saúde mental. Muito bem. Falando em tema, nós temos um presente especial para você, internauta, que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube da Rede Século XXI. Fique atento que no finalzinho do programa aqui teremos um presente para você no nosso chat, tá? E continue participando conosco. Você tem uma pergunta, tem uma dúvida? Tem alguém que você conheça que já passou ou presenciou algo parecido na questão do suicídio? Interaja conosco aqui no YouTube, aqui no nosso chat. Doutora, quais são os principais recursos e serviços disponíveis para as pessoas? São esses serviços de saúde. E eu lembrei de um canal que chama Canal Pode Falar, que é da Unicef. Esse canal ele atende adolescentes de 13 a 24 anos também, que é um canal que está sendo disponibilizado, é recente esse trabalho, mas também é um outro serviço que pode ajudar, tá, esses adolescentes, porque a taxa maior está acontecendo no Brasil entre os jovens, né? E aí os sistemas de psiquiatria, de psicologia, as escolas, tudo isso que eu tinha trazido aqui. E os grupos de apoio no contexto geral. Os principais recursos e serviços disponíveis, quais são, no caso da rede pública? Da rede pública são os CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial. Aqui na nossa região, a Unicamp e a PUC são as mais conhecidas de urgência e emergência, tá? E as faculdades de psicologia, que tem algumas, eu não sei se está todas, mas algumas faculdades oferecem acho que todas as faculdades que oferecem psicologia aqui na região têm um serviço gratuito ou com valor abaixo do mercado, assim, o valor voluntário, né, que a gente fala, atendimento voluntário. Existe também uma questão de alguns profissionais quase todos os profissionais, eles conseguem disponibilizar um horário para fazer esse trabalho voluntário. O principal tratamento é através de remédios? Não, na verdade, assim, ó, a pessoa suicida, o remédio vai ajudar muito, né? No caso, os calmantes, os psicoestimulantes, na verdade, os antidepressivos, desculpa, psicoestimulantes não. Os antidepressivos, eles podem ajudar muito. O tratamento, ele é feito de forma que eu falei da dupla, né? É necessário que tenha um psiquiatra que vai entender aquele paciente e medicar da forma adequada e correta. Por isso que precisa ser um psiquiatra, porque ele entende o que aquela pessoa está passando, o que ela precisa, e os psicólogos que vai fazer a psicoterapia. Então, vamos entender um pouquinho, acho que o processo de psicoterapia, né? A pessoa, ela tem um pensamento disfuncional, foi o que a gente falou. O cérebro, ele aguenta uma corrida, uma maratona, mas ele não aguenta os pensamentos negativos. A terapia serve exatamente para esse processo de pensamento disfuncional, para ela entender e voltar com pensamentos funcionais, ou entender por que esses pensamentos estão tão disfuncionais. Um bom exemplo é assim, a gente sempre vai entender que uma pessoa, ela é um ser, é um indivíduo que ele é único e que ele tem toda uma história de vida. E a gente responde, eu como analista do comportamento, vou entender, ou TCC, que a pessoa responde de acordo com o meio que ela conviveu, com o que ela aprendeu. Então, se ela teve uma vida mais difícil, né, e ela está vivendo um momento mais negativo, a tendência dela é ter pensamentos disfuncionais. Tá? Muito bem. A questão do suicida é uma questão genética ou não, doutora? Então, a questão dos transtornos mentais, porque o suicida, ele pode ter várias motivações, tá? Mas a questão genética, ela pode ter uma predisposição, né, de transtornos mentais, que é uma prevalência. Então, pessoas que tentam suicídio podem ter transtornos mentais, não é uma regra, tá? Então, sim, tem uma questão genética para depressão, para bipolaridade e para transtornos mentais, mas não necessariamente para o suicídio. Existem grupos de ajuda a esse tipo de pessoa? Sim, existem grupos. Nas escolas, nos postos, nas UBSs, né, existem grupos. E o grupo é uma coisa até interessante, né, que você trouxe aqui.
quando muita gente tem às vezes um preconceito com um grupo de apoio, né? Mas quando uma pessoa está relatando aquele problema que ela teve, o grupo pode ajudar tendo aquele olhar. Então, eu estou relatando que eu tive dificuldade no meu relacionamento, um exemplo. E como eu superei essa dificuldade, você pode estar lá ouvindo e pensando, nossa, eu posso fazer dessa forma. Então, muitas vezes a gente tem um preconceito com o grupo, mas o grupo ele é muito bem aceito e ele é necessário, muitas vezes, para você, pelo menos, ter uma escuta diferente do que você estava pensando. Então, cognitivamente, tem algumas pesquisas da neurociência que falam que o nosso cérebro muda depois da terapia, né? Porque você começa a ter pensamentos mais funcionais. Então, existe uma palavra que a gente chama de pensamentos catastróficos, né? Então, quando eu estou vivendo uma problemática, um exemplo, né? Eu catastrofizo, eu trago aquilo por uma coisa só negativa. Eu não consigo ver aquilo como uma coisa que eu posso aprender, um exemplo, né? Se eu estou passando por um problema, eu posso aprender com ele, não posso? Então, sim, eu posso mudar a forma com que eu penso. A terapia cognitiva traz isso, né? A mudança do pensamento que eu tinha. Eu começo a ver de uma outra forma. É interessante essa colocação da doutora, né? Porque me faz pensar a mim e também aos nossos internautas aqui, a responsabilidade que uma família tem perante a todos ali no seu dia a dia. Porque se for aquela família cabisbaixa, aquela família negativa, que nada tá bom, tudo tá ruim, coisa tal, é tendencioso você pegar uma criança e levar ela mais tarde a vir cometer algo, ou até mesmo um suicídio, nessa ineficaz crescimento de algo positivo dentro daquela família. Então, e é por isso que a terapia é tão importante, porque eu posso sair de uma condição, de uma família que tem pensamentos disfuncionais, negativos e tudo mais, e passar a ser uma pessoa que tem pensamentos funcionais, que eu consigo enxergar a vida de uma outra forma. A terapia serve exatamente para isso, né? A terapia não é só para a pessoa que está sofrendo, né, naquele momento, também é para autoconhecimento, né? Então, me conhecer faz eu ter respostas adequadas, né, à minha vida, às coisas que eu estou vivendo, aos processos que eu estou vivendo, e também me aceitar, né? Eu preciso me aceitar, entender que muitas vezes eu aprendi aquele comportamento com a minha família, né, mas eu posso mudá-lo, entendeu? Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, quem faz terapia é coisa para louco, né? Existe esse ditado, não tem? Muito, tem muito isso, muito. Queria que a doutora abordasse, falasse a respeito dessa diferença de terapia, né? E, por exemplo, da pessoa que faz psiquiatria. São coisas completamente diferentes, mas que na maioria das vezes as pessoas intercalam numa só. Tá. Bom, primeiro, a parte do psiquiatra, ele é medicamentoso, né? O psiquiatra, ele também tem um olhar para aquele paciente, ele vai ter um atendimento, os bons profissionais vão ter um atendimento que ele vai conhecer aquela pessoa, aquele paciente, entender as demandas desse paciente e medicar da forma mais adequada, tá? O psicólogo, ele vai estar todo dia com esse profissional, e o paciente, desculpa, ele vai estar todo dia com esse profissional e ele vai estar trazendo para ele as demandas da vida. Então, assim, desde o contexto da infância, já ouviu falar, Billy, que as pessoas falam assim, tudo é culpa dos pais? Sim. Nem tudo é culpa dos pais, mas o ambiente que aquela pessoa foi criada vai influenciar o comportamento dela, né? Então, a terapia vai fazer essa pessoa se desenvolver em todas as áreas da vida, tá? Então, fazer terapia é se desenvolver na área profissional, na área pessoal, é se entender. Muitas vezes é entender, por que eu tenho esse comportamento tão agressivo? Né? Por que eu tenho essa irritabilidade? Na onde eu aprendi isso? E eu quero mudar isso. Como que eu faço para mudar isso? A nossa internauta Nara e Gonzaga Reis Santos, ela fala o seguinte: meu irmão se matou, se enforcou, teve uma depressão horrível, foi internado 2 vezes, mas não adiantou. Muito triste. Quer dizer, passou por um tratamento, mas mesmo assim, infelizmente não foi eficaz para esse irmão dela, não. Tá. Eu vou dar um alerta aqui, Billy, para a gente não falar sobre a forma que foi feito, só que esse irmão se matou porque isso incentiva as pessoas a fazerem, tá, Billy? Então, a gente vai olhar para isso. É muito triste, eu imagino o quanto essa pessoa está sofrendo, né? Porque ela não conseguiu, naquele momento, ajudar, mas ela também não precisa se sentir culpada.
tá? A gente faz o que a gente está disposto a fazer naquele momento, ajudar e intervir da melhor forma possível, oferecer ajuda, mas nem sempre você vai conseguir evitar, né, Billy? É muito importante não ter a culpa de, eu não consegui evitar isso, porque não era possível, né? Você não consegue fazer tudo, né? Às vezes a gente quer fazer e não pode fazer. Né? É a vida do outro também. Essa responsabilidade não é dessa irmã, tá? Acho que ela tem um sentimento, ela vai precisar tratar esse luto, mas a responsabilidade sobre isso não era dela, tá? A pessoa, quando chega no seu consultório, doutora, ela já chega achando, ou tem a certeza que ela é suicida, ou ela tem essa negação o tempo todo? Na verdade, Billy, acontece muito. Primeiro, que fazer terapia, eu preciso ter um vínculo com esse profissional. Né? Então, muitas vezes a pessoa não chega dizendo que ela está com uma ideação suicida. Depois de um tempo que ela já te conhece, que ela tem esse vínculo com você, ela traz essa ideação suicida. E daí, consequentemente, também ela traz o motivo. Então, um outro exemplo é uma mulher que sofreu uma violência. Ela sente muita vergonha de contar que ela sofreu essa violência, tá? De todas as formas, física, sexual. Então, ela vai demorar para contar, até ela se sentir confiante, ela sentir que aquele ambiente é um ambiente seguro para ela contar. E todas as pessoas, né, na maioria delas, ela não chega na primeira sessão e fala, olha, aconteceu isso comigo, eu estou com ideação suicida. No decorrer dos atendimentos, ela vai trazendo isso. E aí, uma coisa que é importante que eu trago, essa dupla profissional, o psiquiatra e o psicólogo, eles têm que estar em sintonia. Muitas vezes, eles se comunicam, tá? Para que esse tratamento dê certo. Então, quando você está em sintonia com esse profissional, o tratamento ele vai dar certo, né? A prevalência desse tratamento vai ser melhor, digamos assim. Nesse caso, é recomendado primeiro a terapia, depois é indicado ao psiquiatra ou vice-versa? De que maneira que é feito isso? É vice-versa. Então, a pessoa pode chegar no psiquiatra, o psiquiatra vai encaminhar para fazer terapia, ou a pessoa vai chegar no psicólogo e a gente vai entender que só com a terapia não vai dar, que ele vai precisar de uma medicação. Muito bem. Você que está junto conosco, ao vivo aqui no YouTube da Rede Século XXI, desde já quero agradecer a sua grande audiência e pedir mais uma vez para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no YouTube da Rede Século XXI, dê o seu joinha, sua curtida, seu like e principalmente interaja conosco, mandando a sua pergunta, se assim você tiver, a nossa psicóloga que aqui está presente. Ou se você conhece algum fato de alguém que passou por esse tema, suicídio, compartilhe conosco aqui. Doutora, quais são as principais recomendações como médica que a senhora dá aos internautas que estão nos assistindo a respeito disso? Como psicólogo, as principais recomendações sempre observar essa pessoa que você ama e a mudança de comportamento dela. Oferecer ajuda de uma forma empática, de uma forma amorosa, falar de forma aberta sobre o suicídio, perguntar mesmo se essa pessoa está com ideação suicida e oferecer ajuda profissional. É sempre a ajuda profissional que é o mais necessária. Sempre lembrando de não usar estereótipos, né, nem culturais, nem religiosos, uma coisa que eu queria reforçar, né, porque muitas vezes a gente fala... essa pessoa precisa de Deus, né? E usa esses termos, então é importante não dizer isso para ela, oferecer ajuda de uma forma simples. Ou seja, aquela pessoa que fala, a pessoa está possuída por isso, por aquilo, coisa e tal, e não procura um profissional, no caso, um médico. Isso. O ambiente religioso em si, ele vai ajudar, sim, a pessoa a se sentir acolhida. Esses grupos podem apoiar, inclusive, essas pessoas podem levar ela, profissional, a buscar uma ajuda profissional, tá? A pessoa que tem esse pensamento suicida, penso que o primeiro passo seja se abrir com alguém. Sim. Ou esse alguém fica atento a essa pessoa, né? Uhum. Como é a convivência dela? Eu só vou ressaltar uma coisa, Billy, que você me fez lembrar. Nem todo suicida, ele fala que ele vai cometer o suicídio, tá? Ele faz o planejamento, muitas vezes, sem avisar para as pessoas e sem se comunicar. Ele dá os sinais que a gente falou, mas é importante lembrar que você falou do caso dessa moça que o irmão se suicidou, pode ser que ele não tenha dado sinais nenhum, ele tenha feito o planejamento sozinho. Só me reforça a sua pergunta, Billy. A pessoa, né? Qual é a convivência dela? Ela que se abriu não a outra pessoa, né? Como que ela deve se comportar
tanto ela como a família, o parceiro, o amigo, como que se deve se comportar? Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo e tem esse pensamento negativo, qual a primeira reação que ela deve ter? Qual é a recomendação que a doutora dá a essa pessoa que está com pensamento negativo, com pensamento errado, pensamento suicídio? O que você recomenda a essa pessoa? Eu acho que essa pessoa que está com ideação suicida, ela pode procurar ajuda profissional, que a gente falou, mas sempre identificar esses pensamentos negativos que estão acontecendo de forma recorrente. Então, ela está com tristeza, ela está com ansiedade, ela está com medo. Identificar esses pensamentos e procurar ajuda profissional. Perceber que ela precisa de ajuda. É uma coisa importante também lembrar que ela não precisa ter vergonha para pedir ajuda, sabe? Às vezes a gente pode se sentir fragilizado e isso não é um sinal de fraqueza, né? Sempre lembrar isso é muito importante. Buscar o apoio dessa família e desses grupos também, isso é muito importante. Doutora, estamos finalizando nosso programa aqui. Você viu que foi uma hora rapidinho, né? Foi uma hora. Muito produtiva. Que bom. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por estar conosco e compartilhar a sua experiência junto a nós. Obrigado pela participação, né? É tudo novo para mim aqui também, mas a oportunidade de falar e de fazer com que as pessoas saibam que elas podem procurar ajuda e se prevenir. Essa foi a intenção de vir aqui conversar com você. E você, meu amigo, você, minha amiga, aquele presente que eu falei para vocês desde o início do nosso bate-papo aqui, do Entenda a Notícia, eu quero que você acompanhe no nosso chat aí, temos um presente especial para você, um documentário muito lindo, muito bom para você acompanhar, que fala a respeito da prevenção da questão do suicídio, né, que é o mês de Setembro Amarelo. Então fica aí esse presente para você, um documentário maravilhoso, vale a pena você conferir. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 19h, aqui no YouTube da Rede Século XXI. Uma boa noite a todos e um forte abraço.